Oh, Senhor. Senhor Jesus, vamos ficar de pé, que a gente possa orar de dois em dois, pela palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí? Tá bom, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, te louvamos, Senhor, pela tua vida. Essa noite tu possa falar ao nosso coração. Estamos aqui, Senhor, humildes para receber o teu falar. Que tu possa, Senhor, ser comigo, como também com cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Nessa noite, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Que tu possa, Senhor, falar abundantemente para cada um dos teus filhos. Nós sabemos, Senhor, que o casamento está no teu plano. E isso é fundamental, Senhor, para a edificação da igreja. Por isso, Senhor, nos conserva cada vez mais na tua presença. Porque na tua presença, Senhor, nós recebemos luz. E diante dessa luz nós podemos prosseguir com a mesma visão, com o mesmo sentimento, como um grande exército para edificar a tua igreja. Por isso, nessa noite nós damos glória ao teu nome. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. O casamento na vida da igreja, né? Mas essa palavra, irmãos, ela não é só destinada aos casados, né? Ela é destinada também aos jovens, como também às irmãs viúvas e os irmãos viúvos, né? Para que diante da palavra do Senhor Ele possa nos orientar, como também nos capacitar a prosseguir nesse grande encargo, que é o encargo de edificar a sua igreja. E para que Ele possa edificar a sua igreja de uma maneira correta, nós, como os seus filhos e como o seu grande exército, nós precisamos estar com o nosso coração limpo diante dele, como casais firmes, que preserva algo instituído pelo Senhor e que é bênção, o casamento. Nós sabemos que aí fora o casamento ele é deturpado, como também é visto de maneira totalmente diferente da palavra do Senhor. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos ir diante da palavra. Problemas no casamento sempre irão existir. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos ir ao princípio. Nós precisamos nos voltar ao Senhor, pedir orientação para sermos conduzidos de uma maneira aonde a bênção do Senhor possa permanecer no nosso lar e na nossa família. A intenção do inimigo é totalmente diferente da intenção de Deus. Deus quer eu e você, como casais fortes e firmes,
para propagar a sua palavra em toda a terra. E o inimigo, ele quer destruir o seu casamento, porque você é uma peça fundamental para o Senhor. Mas nós louvamos ao Senhor por essa carta de Paulo aqui em Corinto, aonde os irmãos eles tinham dúvidas com relação ao casamento e com relação a outros assuntos. E Paulo, na sua maturidade, ele soube responder. E essa carta hoje, ela serve para mim, serve para você. Eu creio que os irmãos desfrutaram do alimento diário e que viram a importância da família para o Senhor. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo do 17 ao 24. Senhor Jesus. Todos acharam? Primeiro ele fala, acho que é em Coríntios 16, 17, não é? Porque esse 1 Coríntios 7 é a resposta do capítulo 16, versículo 17, onde ele diz assim, ó: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Em 1 Coríntios, capítulo 7, ele vai discorrer todas as dúvidas e todas as perguntas, mas no 17, a partir do 17, 24, ele diz: ande cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado do Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fosse comprado, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Então, irmãos, o casamento, ele é um dom. Como também não casar-se é um dom. E a felicidade de um casal consiste em servir a Deus. Então nós, casados, somos para servir a Deus. Somos para edificar a igreja. É por isso que o inimigo ele tenta nos desviar. Ele tenta tirar o foco nosso, que é propagar a palavra do Senhor. E nós sabemos que aqui a igreja em Corinto ela era formada por gregos. E nós sabemos que gregos era um povo culto e de uma educação elevada e filosófica. E judeus, abundantemente religiosos. Veja, irmãos, que essa ideologia que pregam na sociedade é o mistério da iniquidade. Aonde a gente pode ver isso em 2 Tessalonicenses, os irmãos abram 2 Tessalonicenses.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo a partir do 7. Ele fala sobre, com efeito, o mistério da iniquidade, todos acharam? Já opera e aguarda somente que seja afastado aqueles que agora o detêm. E a partir do 11 ele diz: é por este motivo, pois, que lhe mando a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que se prega aí fora, você casou, não deu certo, separa-se. Prega-se também casamento contrário a tudo que Deus fala. Liberdade sexual, poligamia, famílias mistas. Tudo isso, irmãos, são coisas do inimigo. É o mistério da iniquidade. E nós precisamos estar atentos ao que o mundo tenta infundir em nós. Mas como podemos perceber todas essas artimanhas do inimigo? Nós precisamos, irmãos, estar na palavra do Senhor. Nós precisamos da leitura, exercitar a leitura, exercitar, desfrutar da palavra de Deus, desfrutar das ferramentas que o Senhor tem nos dado, o livro em minha mão, o jornal Árvore da Vida, o alimento diário. Nós precisamos valorizar e colocar isso também nos nossos filhos, para que eles, desde pequeno, possam conhecer a vontade do Senhor, para que eles possam crescer no caminho aonde eles podem ser usados pelo Senhor. Porque o mundo, ele vai querer destruir o meu e o seu filho. Mas se nós introduzir os nossos filhos, desde pequeno, a desfrutar da palavra do Senhor, eles vão ficarem constituídos da verdade. E toda e qualquer artimanha do inimigo, ele vai ter comunhão com o seu pai e com sua mãe. Por isso, irmãos, é importantíssimo nós levarmos os nossos filhos a desfrutar da palavra do Senhor. Ideologias modernas estão relacionadas, irmão, a esse ministério da iniquidade. A mídia tenta de toda maneira colocar coisas para lhe distrair, para distrair aos seus filhos. E para me distrair. E como é que nós podemos perceber tudo isso? Se nós estivermos, irmãos, em comunhão com o nosso Senhor. Se nós estivermos de fato em comunhão com o Senhor, nós iremos discernir o que é certo e o que é errado. Porque o casamento foi Deus que criou. Foi Deus que instituiu. E está lá em Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1, versículo do 27 e 28, o que é que diz? Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Multiplicai. Sexo no casamento é instituído por Senhor, pelo Senhor. Agora, sexo fora do casamento, aí não. Não é bênção. Não é santo.
Santo é você com a sua esposa e sua esposa contigo. Mas o que é que pregam aí fora? O que é que o inimigo está tentando colocar na mente daqueles que têm a vida de Deus? Totalmente diferente. Totalmente oposto ao que tem na palavra do Senhor. O casamento é santo. O sexo no casamento é santo. Agora, fora do casamento, aí sim, aí não é santo. É pecado. O irmão dá o exemplo de você estar com fome. Se você está com fome e vai a um restaurante e rouba a comida, está errado. É pecado. Não é verdade? Então, a mesma forma é você ter relações casado fora do casamento. É pecado. E 1 Coríntios, voltando lá para 1 Coríntios capítulo 7, versículo do 3 ao 6, ele diz: a partir do 3: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, a mulher e o esposo, ele pode se separar por algum tempo, para dedicardes à oração, pelo encargo da igreja, pela alguma coisa particular sua, que você está colocando diante do Senhor. Mas a Bíblia ela é categórica. Não por muito tempo, para que você ou seu esposo não seja tentado. Irmãos, se você cair na artimanha do inimigo, você acha que ele não vai tentar a mim e tentar a você? Ele tem os seus artifícios para nos desviar do propósito do Senhor. É por isso que diz assim, ó. No 5, né? Não vos priveis por um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, e para vos dedicardes à oração. Ele diz, para que Satanás, né, não demorar, dedicados à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Senhor Jesus. Versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Você teve o dom de casar? Amém. Paulo, ele teve um dom de não casar-se. Talvez tenha algum irmão aqui, não sei, em Campina Grande, que tenha esse dom de não casar-se. Mas, se você não tem o dom, você tem que casar. Porque você não vai aguentar a pressão. Paulo aguentou, porque isso era um dom dele. E ele fala desse dom porque ele tinha um motivo de servir ao Senhor livre. Não é que você é casado, você não pode servir o Senhor. Pode sim, e o encargo é esse. Você e sua esposa servir ao Senhor. Em todos os aspectos. Ó, versículo 8, o que é que diz?
Já vem falar justamente aos solteiros e viúvos. Digo 7 e 8. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo, Paulo. Isso aqui ele está dando a resposta aos irmãos que fizeram as perguntas a ele. E aí, você tem esse dom de não casar-se e ficar como Paulo ficou? Suportar todas as pressões, todas as artimanhas do inimigo para lhe desviar do propósito do Senhor? Caso, porém, não se dominem, que se casem. Categórico. Caso não se dominem, case-se. Porque é melhor casar do que viver abrasado. É melhor casar do que viver abrasado. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 11. Vamos ler Mateus 19. Mateus 19. Mateus 19, capítulo do 10. Capítulo 19, versículo do 10 e 12, ele diz: Disseram-lhe, todos acharam? Disseram-lhe os discípulos: Se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então o dom ele é dado. Uns são aptos para casar, outros não são aptos para casar. Mas aí é Deus quem determina esse dom. Em 1 Coríntios, voltando, capítulo 7, vamos ler o 7. O versículo 25 e 26. Ele vem falar com respeito às virgens. Ele dá essa opinião aqui em 1 Coríntios. E depois ele dá outra opinião lá em Timóteo também. O 25 é 25 e 26. Com respeito às virgens, essas virgens, irmãos, está relacionado não só às irmãs, mas também aos irmãos. Amém? Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angústia, situações presentes, ser bom para o homem permanecer assim como está. Solteiro, fica solteiro. Casado, permanece casado. Mas se você não tem o dom de permanecer solteiro como Paulo, você não vai viver abrasado. Você tem que casar-se. E 1 Timóteo 5. A partir do 11. Ele vem falar com relação às viúvas, né? Que ele já dá outra opinião. A partir do versículo 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se.
tornando-se condenáveis, pois anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprenderam também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Olha, se viver ociosas. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Veja, irmãos, a importância que ele dá com relação às viúvas novas. Elas não suportam a pressão que o mundo coloca, as artimanhas que o inimigo usa para desviá-las do propósito do Senhor. Então, em 1 Coríntios, ele falou não casasse. Mas ele viu que era importante que essas viúvas novas se casassem, para que o inimigo não tirasse elas da presença do Senhor. Não desviassem da presença do Senhor. E isso, irmãos, pode acontecer no nosso meio, né? Por isso que nós precisamos muito da luz do Senhor com relação ao que Paulo está falando aqui em 1 Timóteo, como também em 1 Coríntios. E você pode pensar, aqui em 1 Coríntios, voltando para 1 Coríntios, que é onde a gente vai estar discorrendo a partir do versículo 10, capítulo 7, versículo 10, olha só o que é que ele diz. Na igreja tem divórcio? Né? O inimigo, ele quer semear isso no nosso meio. Mas, irmãos, nós, como filhos de Deus, nós precisamos da luz do Senhor com relação a esse assunto divórcio. Se estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade, nós precisamos ir diante do Senhor para que Ele nos oriente, para que Ele nos revele de fato o que é que está acontecendo com o nosso casamento. Porque a varoa que o Senhor lhe deu e o varão que o Senhor te deu, irmã, foi escolha do Senhor. E você acha que o Senhor errou? O Senhor não erra nas suas escolhas. Passamos por dificuldades, por problemas no nosso casamento. Mas nós temos a vida de Deus. Nós temos aquele a quem nos recorrer. A quem eu posso recorrer e você pode recorrer. Mas o inimigo, ele diz, não deu certo, separa. E muitas vezes você vai ao seu trabalho, ou você vai à faculdade, e quais são as opiniões? O que é que eles dizem? Não deu certo, separa. Vai viver livre. Vai viver a tua vida. Vai ser feliz, né, Alfredo? Vai ser feliz. É isso que Deus diz lá no princípio. Por isso deixa o homem, pai e mãe, uniciar a sua mulher, e tornarão-se os dois uma só carne. Por isso, irmãos, na nossa dificuldade, nós precisamos ir diante do Senhor. Nós precisamos orar de joelho para que o Senhor nos oriente, nos dê uma luz de como resolver
a dificuldade que nós possamos estar passando no nosso casamento. Deus jamais vai querer a sua separação. Jamais. Ele quer um casal firme servindo a Ele na igreja, propagando a sua palavra. Seus filhos no serviço de criança, desfrutando da palavra do Senhor desde pequenininho, ouvindo um hino, ouvindo o irmão, a irmã, falando as historinhas de Davi, de José, crescendo na palavra do Senhor. Mas os seus amigos, ele diz, separa, vai viver livre. Como é, Alfredo? Vai ser feliz com Cristo. O casamento é uma tipologia de Cristo e a igreja. Não há separação. Não tem como separar de Cristo da igreja. Por isso que no casamento, na igreja, não há divórcio. Eu li o versículo 10, não, né? 7 e 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Porém, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. É isso, irmão, que a palavra diz. E ele vai falar 3 motivos da separação: a morte, né? O adultério e a irmã ou irmão que é casado com a descrente. Mas, irmãos, a morte, tudo bem. Mas o adultério, se ocorreu, e se houver perdão, arrependimento daquele que cometeu o adultério, a palavra é bem clara. Não separa. O Senhor perdoou, a esposa perdoou, o esposo perdoou. Vamos prosseguir juntos. Onde há perdão, há o amor do Senhor. Por isso que diz a palavra: ora, ao casado ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e o marido não se separe da mulher. Mas aí fora, irmão, não deu certo, arruma outra. Não deu certo, arruma outro. Isso não provém do Senhor. Isso provém das profundezas do inferno. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Com relação, irmãos, a descrente, ele fala aqui em 1 Coríntios 7, 11, 12, que ele vem falar do irmão ou da irmã que é casada com uma pessoa que não é crente, mas ela é santificada pelo convívio do esposo, ou o esposo é santificado pelo convívio da esposa. Eu não anotei aqui a página, mas do alimento diário, onde fala a parte que fala porque a irmã crente, o crente, ele não pode jamais querer a separação, não procurar artifícios para se separar, mesmo nesse caso aqui da descrente ou do descrente. É um motivo também da separação. Ele diz aqui, no versículo 12: ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido.
Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Louvado seja o Senhor. Se o inimigo muitas vezes quer usar esse artifício de um crente ou de uma crente casada com um descrente para arrumar algum artifício para separação. Mas você precisa ir diante do Senhor para que o Senhor possa dar luz e esse casamento possa prosseguir. Por quê? Porque o Senhor pode converter o coração tanto do esposo, que se for descrente, como da esposa. Quando Socorro creu no Senhor e eu não cria no Senhor. E eu fui ganho através de quê? Através dos procedimentos dela. Através do seu convívio com o Senhor. Através de ver ela buscando o Senhor, desfrutando da palavra do Senhor. E eu fui ganho. Flávio também foi ganho da mesma forma. Então, irmãos, nós não podemos usar de artifício para quebrar o elo que o Senhor determinou para mim e para você. Nós precisamos muito da luz do Senhor com relação ao casamento. É por isso que são duas mensagens. Na próxima semana vai ter a continuidade desta palavra. Por quê? Porque é necessário para mim e é necessário para você. Os dias são maus. O inimigo quer fazer de tudo para tirar eu e você da presença de Deus. E nós precisamos muito, irmãos, dobrar os nossos joelhos, agradecer pela esposa que o Senhor nos deu e agradecer você, irmã, pelo esposo que o Senhor te deu. Deus sabe o que faz. Nós não sabemos. Sabe que o marido, às vezes, eu falo muito, é o positivo e o negativo. Eu gosto de coisa gelada, Socorro gosta de coisa quente. Ela gosta de massa, eu gosto de carne. Eu gosto de Coca-Cola, ela de refrigerante. É tudo o contrário, irmão. Tudo o contrário. Deus sabe o que faz. Eu sou aperfeiçoado nas minhas fraquezas, ela é aperfeiçoada nas fraquezas dela. E quem ganha é o Senhor. Nós prosseguimos. Estamos aqui há 30 e poucos anos, acho que 30 anos na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. Será que o inimigo não colocou já na minha cabeça ou na cabeça dela de separação? Já. Mas nós fomos diante do Senhor. Tudo isso é artimanha do inimigo. Quantas dificuldades já passei na minha vida? Quantas aflições? Tivemos motivo? Tivemos, mas o Senhor nos preservou. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Para mim e para você. Se nós, irmãos, não ouvirmos a voz do Senhor, nós nos separamos por qualquer motivo. Qualquer motivo. Qualquer motivo, irmãos. Por quê? Porque o inimigo faz isso. E nós só percebemos, irmãos, se nós estivermos desfrutando da palavra do Senhor. Não sei com os irmãos, né? Se sua esposa gosta de pizza, de lasanha, e você gosta de não sei, né? Cada um tem aí o seu gosto, né? Eu gosto só de coisa quente, de coisa gelada, ela só de coisa quente, né? E é assim, irmãos, nunca, jamais vai ter um igual ao outro. É um culto e outro menos culto, né? Um é apressado, o outro lento. E assim a gente vai aprendendo na luz do Senhor. E prosseguindo, irmãos, essa carreira não é fácil. É difícil.
Mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 7. Deixa eu ver 1 Timóteo aqui, 4, 3. Tem aqui 3. 1 Timóteo 4. Deixa eu ver. Primeiro Timóteo 4, 3, ele fala com relação a... Ele diz, ó, quem proíbem o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Louvado seja o Senhor. Voltando para 1 Coríntios 7, versículo 14, ele diz, ó. A gente parou no 15, foi? No versículo 17 ele diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Paulo falando para todas as igrejas. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não desfaça a circuncisão. A gente leu esse versículo, não foi? Até aqui, até o 20, não foi? Até o 26. O 27, a gente ganhar tempo aqui. Ele fala no 27, estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Então o casado permaneça casado, desfrutando do Senhor, ganhando mais e mais revelação diante da palavra do Senhor, sendo cada vez mais encorajado a desfrutar do Senhor para levar a palavra de Deus àquelas pessoas que estão precisando da minha e da sua palavra de encorajamento. Nós, irmãos, estamos com o encargo de orar pelas pessoas. Veja a importância do casal saindo e orando pelas pessoas na praça, no hospital, no trabalho, no ponto de ônibus. Um casal exemplo na igreja. Um casal, irmãos, que motiva os outros casais a saírem, a estarem engajados no propósito do Senhor, levando a palavra onde muitas vezes é salvação para as pessoas. E ao mesmo tempo nós somos encorajados. E ele diz, né, ó, mas se é o 28, foi que a gente parou no... Mas se te casares com isto, não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne. E eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmão, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Tudo nesse mundo passa, irmãos. Mas a semente do Senhor que está dentro de nós, ela não passa. Ela é fundamental para o nosso crescimento e para salvar as pessoas. Ó Senhor Jesus, o que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor.
Aí Paulo aqui ele fala a questão daquele irmão que não é casado. Veja que o que não é casado, ele tem mais tempo para o Senhor. Ele tem mais tempo para servir ao Senhor. Né? Por isso que ele diz aqui para não casar, o que não é casado. Mas se você tem o dom, irmão, se não tem o dom, tem que procurar uma varoa. E as irmãs também. Agora, isso tem que ir diante do Senhor. Não é motivo para ficar precipitados ou precipitadas, não. Isso é uma palavra de alerta para nós. Para que nós possamos realmente, irmãos, dependermos mais do Senhor. Ele diz, o que realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas, o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Aí ele fala, além do irmão cuidar das coisas do Senhor, naquela hora de sair ali, a irmã pede para comprar alguma coisa, você tem que ir, irmão. Tem que ir para agradar também a esposa. Tem que ir. Ou você não vai? Tem que agradar a esposa também. Ou você quer se vir na igreja sem agradar a sua esposa? Está errado. Né? Os dois têm que estar servindo ao Senhor. Isso aqui, irmão, é um motivo de briga. Você já vai para a reunião, mas eu não pedi para você ir comprar ali o pão e comprar o leite. Você agora só quer saber de ir para a reunião. Não, amém. Amém, querida. Vou comprar o pão e volto. Deixo o pão aqui, né? E vou para a reunião. E compro o pão lá na padaria Santa Ana, né? A irmã Ana. Louvado seja o Senhor. Que é pertinho. Mas venha para a reunião, né? Com um sentimento de que deixou a sua esposa alegre, feliz, porque ela fez um pedido para você e você fez o pedido que ela solicitou. Agora você vai vir para a reunião e deixar ela em casa com raiva? E aí? Tenha misericórdia, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Tá vendo? Não é só a mulher também não, o marido não, a mulher também, viu? A palavra do Senhor, ela é fiel. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é doloroso, e vos facilite e consagro-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe da flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca se que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade de mais domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se faleceu o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Mas a gente desfrutou lá em 1 Timóteo, que ele amadureceu o seu pensamento, o seu sentimento, e ordenou o casamento para aquelas irmãs e aqueles irmãos viúvos, né? Então, irmãos, que de fato a palavra do Senhor, ela é luz para mim e para você,
e nos mostra como é importante o casamento na vida da igreja e como o inimigo ele quer semear contendas no nosso meio com relação ao casamento, para que qualquer coisa nos leve a separarmos, para qualquer coisa leve alguns dos filhos do Senhor a se divorciar. Mas isso não é a intenção do Senhor e isso não está na palavra de Deus. Tudo isso é criação do homem. Tudo isso, irmãos, são coisas do maligno para tirar você da presença de Deus. E veja uma coisa, quando isso acontece, quantas coisas são implantadas no coração dessas pessoas que se desviam do Senhor? Quantos pecados, quantas maledicências. Por quê? Porque a separação, irmão, não provém do Senhor. É artifícios que o inimigo usa para lhe matar ou matar o irmão ou a irmã do propósito do Senhor. Por isso, irmãos, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as dificuldades, nós precisamos da luz do Senhor e nós precisamos ter um hábito de orarmos com as nossas esposas, para que o inimigo de fato ele seja derrotado. Por isso, antes de terminar essa palavra, eu gostaria que os irmãos orassem 1 minuto diante do Senhor, para que o Senhor possa preservar o meu e o seu casamento. Amém? E aqueles que ainda não se casaram, tanto irmão como irmã, para que o Senhor possa já estar preparando o seu esposo ou a sua esposa, tá bom? Porque é necessário o casamento na igreja para que muitos possam colaborar com o encargo atual do Senhor. Os irmãos falam, né, no alimento diário que tem irmãos e irmãs que são tímidas, né? Até mesmo para se aproximar do irmão ou da irmã, o irmão com a irmã, né? Que na palavra é irmão e irmã, né? Vice-versa. E por ele ser tímido ou a irmã ser tímida, precisam de ajuda de irmãos experientes e irmãs experientes para que façam essa aproximação, né? Tudo isso diante da luz do Senhor. Em Campina Grande, se tiver algum irmão ou irmã tímida, né, nos procurem, né? Para que a gente possa ir diante do Senhor e tirar a sua timidez ou a timidez da irmã, né? Por quê, irmão? Porque é importante o casal para propagar a palavra do Senhor. Esse é o encargo e o sentimento dos irmãos que tem esse aconselhamento, né? É um aconselhamento para que esses irmãos ele continuem desfrutando do Senhor, servindo o Senhor, porque se não fizer isso, o mundo traga. E aí nós perdemos tanto o irmão como a irmã. E o nosso sentimento e o sentimento dos irmãos é nós preservarmos todos na vida da igreja, desfrutando do Senhor e caminhando juntos, né, para o avanço do Evangelho, tá bom? Então que os irmãos possam orar 1 minuto diante do Senhor para que o Senhor possa dar luz com relação ao seu casamento, tá bom? Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar depois em pequenos grupos, tá bom? Ainda tem muitas coisas que não foram faladas e os irmãos no grupo podem complementar, e se algum irmão quiser vir aqui na frente também, depois ainda dá tempo, tá bom? Amém.